Bom, a gente demora, porque a gente demora. Eu não sei o que tá acontecendo nesses últimos meses pra demorar tanto pra ser a review. E é sério, porque algumas coisas eu tenho que resolver, mas o dia vai passando e aí já fica muito tarde. E aí acaba que eu acabo deixando para outro dia. E assim vai. Mas a gente não esquece da review aqui. Pelo menos ela tá sendo entregue toda semana. De um jeito ou de outro. Mas ela está. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Eu comprei meu Nintendo Switch 2, finalmente. As vacas estão magras, mas a gente deu um jeitinho. E vai ser bacana poder jogar Legends, entre outros jogos Pokémons futuros, então isso é uma sinalização, tá? De que, tipo assim, Kemi estará por aqui de alguma forma ou outra. E vamos hoje conversar sobre o anime Pokémon, que essa aparição do Dragonite como a sua mega forma foi uma coisa que me impressionou bastante. Eu gostei do episódio. Pra mim, eu acho que ele foi um dos melhores episódios dessa saga, né? Desde que começou a Mega Evolução. Eu até cheguei a falar no meu React. Talvez é nesse momento, de fato, que comece essa era que a gente tá, assim, esperando acontecer alguma coisa diferente no anime. E os últimos episódios pareciam que estavam orquestrando essa situação. E bom, acho que finalmente a gente vai partir pra isso aí. Deixa seu like e não esquece de passar meu link do Amazon, caso você for comprar um Nintendo Switch 2. Me ajude. Forte abraço, bora lá então para mais uma review da semana. Bom, a gente começa esse episódio com a Diana capturando um Pokémon. A gente não sabe ainda qual é. Tem algumas especulações por conta das previews futuras aí, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. Bom, ela está com o Humber. Aparentemente eles acabaram se encontrando, rolou umas batalhas Pokémon no que é, resultou na captura de um Pokémon por parte da Diana. Eles estão felizes porque conseguiram controlar esse Pokémon que estava bem descontrolado. Bom, eles acabam chegando no momento que vão se separar, porque assim, eles se encontraram, tiveram essas pendências aí pra resolver, mas o Humber vai voltar ali pros exploradores, ele ainda tem coisas pra fazer. A Diana até diz, né? Por que você vai ficar com esses exploradores? Deixa eles pra lá. E ele diz que ainda não pode, porque há pendências ainda a serem resolvidas, mas ele diz que tem uma informação importante, que Spinel pretende atacar novamente os Trovonautas. A Diana diz, mas isso de boa, porque os Trovonautas agora são muito fortes. E ele diz, bom, ele tem o controle sobre 5 dos 6 heróis que ele capturou, né? Que ele mantém como refém. E a Diana já fica, meu Deus. E ela pergunta onde esses Pokémons estão, ele não sabe dizer, mas acredita que estão presos em algum lugar. Então, provavelmente o Spinel deve acabar usando da Hakurion Sphere para atacar os outros com esses Pokémon. E aí eles acabam se despedindo, mas a gente vê essa irmandade voltando entre eles, porque eles viajavam no passado, né? E agora a gente vê, tipo assim, as coisas ficando mais nas costas pra resolver pra Liku e a Micho. Então é legal ver esse lance de gerações, né? Então é interessante ver isso. Mesmo que o Humber não compartilhe um parentesco, até onde a gente sabe, com o Amichu, a gente sabe que ele tem um carinho fraternal muito grande por ele. Então, isso é passado à frente e o anime faz muito bem em colocar esse comecinho dessa forma. Bom, a gente começa de fato o episódio depois dessa cena da Diana e do Humber com o Uruto, que estava perseguindo, né, os dois exploradores depois do episódio passado, e chega até uma sede dos exploradores. Lá ele invade o local e ele acaba encontrando os dois membros dos exploradores conversando com o Spinel, que eles estão contando o que acabou de acontecer, né, que tem um novo Trovonauta, que ele tem um Dragonite, enfim. E aí o Uruto acaba sendo pego, acaba fazendo barulho ali, e o Spinel captura o Uruto, mas o Ceboai e o Uruto acaba jogando pro lado de fora e ele acaba fugindo. Então ele pede pro Ceboai pedir ajuda. É interessante o lance de gravidade que nós temos aqui. Eu acredito que também foi por conta do próprio Pokémon do Spinel, o que fez com que o Uruto ficasse preso ali no chão. E depois eles acabam levando o Uruto para um quarto fechado, e nesse caminho o Uruto acaba vendo alguns Pokémon presos em caixotes.
que são os Pokémon 6 heróis, né? Os 5 dos 6 heróis. E ele fica muito irritado em ver aquilo, porque ele sente que aquilo é muito cruel. Ele, na opinião dele, seria melhor colocar o Pokémon numa Pokébola. E, enfim. Mas eles não se importam e o Uruto fica preso lá. O Ceboai acaba encontrando com o Roy, que está procurando pelo Uruto, e leva o Roy até a sede dos exploradores. O Uruto tá dentro do quarto, não sabe o que fazer, ele até tira a Pokébola assim do Dragonite, pede pro Dragonite ajudar ele, mas não tem reação à Pokébola. E aí o Uruto ouve umas pancadas na porta, e ali da porta sai o Lucario do Roy, e o Roy chega por ali. É bem interessante, nós temos um contraste também de cena com a Agate e o Spinel. E o Spinel ele está vigiando as movimentações de todo mundo. E a Agate diz, será que não é melhor a gente simplesmente derrotar os Trovonautas, já que eles estão sem líder? O Spinel acredita que sim, mas ele está observando as coisas, né? Principalmente também a movimentação do Humber, que ele já começou a perceber que alguma coisa deve estar acontecendo, inclusive com o Amityville. E ele diz que se todas essas forças se unirem, mesmo que sejam gotas, né? Todas essas gotinhas se unirem, podem se tornar um grande rio. Então, muito complicado de lidar com ações sem pensar. Então, ele está planejando ali, de fato, um ataque, mas de uma forma certa para conseguir ser efetivo. Bom, o Roy chega e acaba ali encontrando com o Uruto. Bom, o Roy acaba pedindo desculpa por Uruto por conta da situação que aconteceu lá no dirigível, né? Porque ele não entendia o quanto aquelas pedras eram preciosas pro Uruto. O Uruto acaba aceitando as desculpas e eles vão embora. Só que no caminho eles são surpreendidos por Indy e Rubella, né? Os dois membros ali dos exploradores. E eles vão usar novamente os Darmanitans, porque eles querem batalhar com eles dois ali e derrotá-los. Eles acabam trocando as Pokébolas agora, então cada um vai com um Darmanitan diferente na ordem, né, no caso, da batalha anterior. O que foi muito interessante. E, inclusive eles acabam ativando o Zen Mode aqui. Mas a gente vai ter a presença não só do Hakurion Sphere no Darmanitan em modo Zen, mas também vários Rabsca que vão acabar usando gravidade para maltratar ali todo mundo do campo de batalha dos adversários, né, no caso. E é bem intensa essa batalha, e você, assim, um resumo do resumo, você vê que eles tentam fazer alguma coisa. Só que chega a ser tão injusto, porque depois eles acabam usando, né, os 4 Pokémon deles ali. Então, assim, fica uma batalha que tenta ser pau a pau, mas não é, ainda mais com esses Darmanitans no modo Zen. Então, acaba sendo bem difícil de lidar com eles. Mas eles têm uma estratégia de proteger o Ceboai e o Ceboai usar Shadow Sneak para conseguir atacar de uma forma mais assim, nas espreitas ali de tudo e emplacar ataques. E ele consegue. Só que aí é onde entram os Rabiscas e acabam atacando por cima todos eles e impedem que eles consigam manter esses ataques. E o uso da gravidade também faz com que todos eles fiquem forçados a ficar no chão. Então eles têm muita dificuldade de lidar e basicamente acabam, assim, podemos dizer, sendo derrotados. O Uruto pega a Pokébola do Dragonite de novo e diz: eu quero ajudar o Roy, eu quero ajudar todos. A gente precisa ganhar. Por favor, Dragonite, me empreste seu poder de novo. E nisso, um flashback aparece de um homem mostrando a Pokébola do Dragonite pro Uruto e dizendo: Dragonite, quando ele lutar por alguém, é o momento que você irá ajudá-lo. E aí, o Dragonite sai da Pokébola, agora depois desse flashback, e ele passa a ajudar o Uruto. E pra mim parece que agora vai ser de uma forma mais definitiva, né? O Dragonite tá bem confiante, só que a gravidade também acaba pegando o Dragonite, e o Dragonite fica no chão. E aí o Uruto pede pro Dragonite usar força total, e o Dragonite olha pra ele e começa a brilhar, e o Mega Ring, né, do Uruto começa a brilhar. E aí inicia-se o momento da Mega Evolução. Inclusive, todos ali nem imaginavam que o Dragonite poderia Mega Evoluir. Acabam sendo pegos de surpresa, o Dragonite ignora a gravidade
dos Rabiscas, podendo ser algum indício, inclusive, sobre a habilidade futura dele, ou simplesmente porque ele ficou tão forte que a gravidade não faz mais tanto sentido em cima dele. E aí ele derrota os Rabiscas, e o Lucario acaba mega evoluindo também, pelas ordens do Roy. E agora, Mega Lucario e Mega Dragonite usam um ataque e vão com tudo pra cima dos Darmanitans, que acabam sendo derrotados e pegando ali os membros dos exploradores de surpresa. A gente já vai falar sobre esse momento da Mega Dragonite, mas foi muito legal de ver essa Mega Evolução. Eles fizeram bem em orquestrar essa Mega Evolução aqui, porque pega, assim, pega todo mundo de surpresa. Eu acho que teria sido muito melhor se a gente não tivesse ainda o acesso à Mega Evolução do Dragonite com as exibições anteriores de merchandising e comerciais e divulgação de Legends EA. Se o debut fosse aqui, eu acho que teria um impacto maior. E teria sido mais saudável pro anime. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito como foi. E a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Bom, depois disso, o Uruto está caminhando junto com o Roy já na floresta, indo de volta pro dirigível, né? E aí ele fica feliz de o Dragonite ter ajudado ele. O Roy, inclusive, dá o apoio, né? Agora eu acho que você fica mais forte e tal. Porque talvez ele tenha te reconhecido. E o Uruto diz que acha que não. Porque até agora ele só queria ser mais forte. Mas agora ele entendeu que ele precisa ser o mais forte para proteger todos. Então é isso que o Dragonite quer e é isso que ele vai fazer, se tornar o mais forte para proteger todos. E aí ele vira pro Roy, inclusive você, Roy, né? Aí o Roy vira pra ele, então é isso, né? Você quer me proteger porque eu sou uma pessoa importante pra você, porque ele acaba falando, né, que ele tem que proteger as pessoas que são importantes pra ele. E aí eles já começam a discutir e o Pikachu acaba surtando com eles ali e eles acabam caindo na risada. Em seguida, eles chegam no dirigível, contam o que rolou, né? O Uruto acaba falando que eles invadiram ali uma base dos exploradores. E o Uruto que salvou todo mundo. Aí eles começam a discutir de novo. E no final das contas, eles acabam indo tomar banho e almoçar, jantar no caso. Só que o Uruto acaba encontrando com a Molly. E aí a Molly fala, então você voltou. Aí ele falou, você não contou nada pra ninguém não, né? Que eu fui embora. Aí ela disse que não. Que ela já foi embora também, ela já fugiu uma vez. E ela diz que quando você faz essas coisas, às vezes você aprende algumas coisas importantes, mas sempre acaba encontrando o caminho de volta. O que acaba sendo um lance de experiência, né? Então, tipo assim, é interessante ver esse contraste aqui também. No final nós temos o Uruto, lá em cima do dirigível, se referindo a como ele foi chamado, né? Ele é o Uruto dos Trovonautas, o Uruto dos Trovonautas, e ele gosta de como isso soa. E ele também gosta de fazer parte disso, né? Que eu acho que é o mais interessante também aqui. E o episódio termina com esse momento de reflexão ali do Uruto com o seu nome e o seu título. Episódio muito bom. A gente tem que falar do Dragonite, eu acho que é um momento mais ok de começar já. Inclusive já está rolando esse episódio já há um bom tempo, então vamos lá pro que realmente importa desse episódio, apesar que temos outras coisas para discutir. Mas o Dragonite acho que foi um momento muito interessante surgir aqui. Funciona bem, muito legal de ver, a animação foi muito boa, muito poderoso. A gente não sabe ainda como vai ser a situação das habilidades, como isso vai ser discutido no anime. Mas, uma coisa é fato, né? No Legends não possui habilidades. Talvez o anime queira brincar um pouquinho com isso e acabe nos mostrando algumas coisas. Vamos ver. De qualquer forma, eu gostei de como eles estão tentando escrever uma coisa ali pro Dragonite, né? Ele vai aparecer em momentos críticos. O que é bom, porque não fica aquele show de apelação toda hora. Então, assim, é uma saída inteligente para você ainda dar espaço para outros Pokémon, que ainda precisam evoluir, e esse Dragonite aparecendo em momentos críticos. Mas eu acho que vai aparecer mais do que a gente imagina, justamente por conta dessas divulgações da Mega Evolução. Vamos lá para esse momento do flashback, né? O Uruto recebe essa Pokébola de alguém. É um homem bem mais velho, pode ser algum familiar ou algum membro de algum clã que ele faz parte, alguma coisa do gênero. Mas essa pessoa entrega essa Pokébola
num lance de até fazer com que o Uruto aprenda certas coisas. Então, é interessante isso também, né? E acaba sendo de apoio pro que a gente acabou de discutir. Pra esse Dragonite aparecer só quando for necessário. Achei legal, mas ainda isso precisa ser mais desenvolvido. Bom, Diana e Humber. Diana capturou um Pokémon e ele deve aparecer já no próximo episódio. E gostei desse retorno deles, né? Se aventurando como os velhos tempos. Achei interessante como eles acabam tendo essa conexão de novo. E eu acho que no final das contas, talvez isso volte a acontecer deles voltarem a viajar. Seria muito legal, tá? Se isso acontecesse. Apesar da Diana ser uma viajante mais solo, eu acho que ela tem uma conexão legal com o Humber. Então, por que não? Né? Os dois continuarem viajando por aí. Seria formidável. E eu acho que uma mensagem legal até mesmo pro Onipoke em relação a pessoas mais velhas, que tipo assim, a viagem e a sua jornada continua, independente da sua idade, então eu acho isso muito legal. Estou sim advogando ao meu favor, porque, né, estamos envelhecendo, todos estamos. Até você, criancinha, aí do outro lado da tela, saiba que um dia você estará aqui nas minhas lentes, vendo o anime Pokémon com trocentos anos e, enfim. É uma viagem, tá? E vocês vão me dar razão lá na frente. Pode apostar. Bom, gostei de como foi o episódio, gostei da estrutura do EP. Pra mim foi um episódio bem interessante e eu acho que ele tenta trazer essa essência, sabe? Eu tava conversando com o Gusta, que é um amigo nosso aqui do canal, que eu tava até participando de um vídeo com ele, né? E assim, essa saga parece que ela tá muito... Ela tá tendo dificuldades pra se mostrar por que veio. Porque assim, a gente entende a função, mas até então tava uma coisa muito engessada. E agora tá melhor, melhorou bastante. E aí a gente teve o aviso ainda, né? Que em outubro vamos ter um mini arco com 3 episódios, se focando em Kalos, com o treinamento do Roy e do Uruto em relação à Mega Evolução. Então por isso que eles chegaram tão do nada, porque eles estavam guardando esse momento pra Legends. Justo. Acho que vai ser bem legal de acompanhar. Gostei do EP. Pra mim, 5 estrelas. Quero saber a opinião de vocês. Nem vou pedir perdão por la demora, porque já perdeu todo sentido. Mas estamos aqui. E é o mais importante. Um grande beijo pra vocês. Obrigado pelo apoio de sempre, mesmo pela demora. E a gente se vê muito em breve aqui no canal. Um forte abraço. Fui.